Bem-vindo, Telespec! Sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, se de repente é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Amanda Tobias e este é o Pode Expor. E hoje estamos aqui com a Priscila Marcolino. Ela veio de Caieiras, interior de São Paulo. Quantas horas de viagem, Priscila? 1h30, mais ou menos, mas com a chuva acho que demorou mais um pouquinho. Tá chovendo muito hoje aqui em São Paulo e ela se deslocou lá do interior, veio aqui no Pode Expor, porque hoje o assunto é sério, né? E ela não estaria aqui dando a cara a tapa se realmente não fosse um assunto sério. Eu peço que vocês, inclusive, recebam com todo o respeito do mundo, tá? Eu tô aqui com ela e também com o Dr. Éder, que é advogado representante da Camila Marcolino. E deixa eu explicar para vocês, né? Para vocês o que está acontecendo hoje. A gente está numa dinâmica diferente. Geralmente, é a própria mulher que vem aqui relatar, né, de um relacionamento que ela viveu. Porém, hoje está aqui a Priscila Marcolino, que é irmã da Camila Marcolino, porque a Camila, neste momento, está presa em regime fechado. E a Priscila está aí à frente disso, sendo a voz da irmã, né? E o doutor Éder vem dar esse respaldo jurídico para a gente entender a história completa. E o que acontece? A Camila Marcolino, ela está presa, acusada pelo ex-marido, né? Pelo ex-marido ou ex? Ex-marido. Ex-marido, eles foram casados. Isso. De molestar a própria filha, de 3 anos. Ele fez essa acusação e ela foi realmente presa. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você que está aí, por favor, deixe o seu like, se inscreva. Eu sei que é muito clichê a gente pedir isso, porém, eu estava olhando, né, as estatísticas do canal e a gente está assim, com 90% das pessoas que nos assistem aqui não são inscritos. E é muito difícil para mim, que estou fazendo esse trabalho, lidar com esses números, porque eu acho, até vou dar um sermão, porque realmente é necessário. Eu acho que eu poderia estar fazendo dancinhas, nada contra quem faz isso. Se você acha que faz sentido, tudo bem, mas a gente está aqui fazendo um trabalho de impacto social. E eu gostaria muito de obter mais retorno, né? Então, é muito triste hoje eu estar aqui fazendo um trabalho tão sério, né? Às vezes me arriscando e ter um retorno de 10% de inscrito. Então, eu vou pedir para você que está aqui, por mim, pela Priscila, para se inscrever, principalmente se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Quando você compartilha, você não ajuda somente eu, você ajuda a Priscila também, que veio de tão longe para ganhar visibilidade no caso. Então, ela precisa também do seu like, assim como eu estou pedindo aqui para vocês. Por favor, vamos melhorar, né, essas estatísticas, me ajudar aqui também, porque o meu propósito é ajudar outras pessoas e você me ajudando, eu consigo dar mais voz e a gente entra nessa rede maravilhosa de ajuda. Beleza? Deixe seu like, compartilhe, por favor, se inscreva. Você do YouTube, você do Spotify, seja bem-vindo, Telespec. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível aí, né? Sim. Vamos orar para não acabar a energia. De repente, se houver um corte... Porque tá chovendo muito, minha gente. Como vocês estão se sentindo? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Uma voz masculina aqui é meio difícil, né? Mas, às vezes, quando tá defendendo a mulher, a gente dá espaço. Só para lembrar que a nossa briga não é de gênero, né? A gente dá espaço para a mulher, mas não é uma briga contra homens. A gente já recebeu, né, outros homens aqui, o Valentino, que estava falando pela enteada dele. Então, quando a gente vê que tem coerência, a gente abre esse espaço e tá tudo bem. Priscila, até para a gente conseguir contextualizar, né, entender, até porque esse é o nosso nicho, né, relacionamento, a gente vai começar lá do começo. Você conhecia, você tinha vivência dentro do relacionamento da sua irmã? Como que foi esse relacionamento da sua irmã com esse rapaz? Eles ficaram juntos 4 anos, né? Até ela engravidar da menor. E era normal. Normal, aparentemente, para mim não tinha problema nenhum. Só que a mãe dele nunca gostou da minha irmã. E quando a minha irmã engravidou por ela, ela nem tinha engravidado, tinha perdido, tinha tirado. E aí, depois que eles se separaram, que minha irmã encontrou um companheiro, depois de 1 mês que ela casou, né, decidiu ir morar com ele, porque com ele ela não casou, só foi morar, aí começou. Mas, assim, por parte da família de vocês, você como irmã nunca ouviu dizer nada de problema entre eles, brigas, nada?
Foi uma Não, relação acho ok. Acho que briga normalmente deveria ter no normal, né? Porque acho que o companheiro tem as suas desavenças. Mas nada ao extremo que eu soubesse, né, até então. Para mim era normal. E ele, como pessoa, você chegou a conhecer ele? Aparentemente ele era uma pessoa maravilhosa, até porque mesmo hoje eu falo, quem não vê cara não vê coração, né? Não vê o que passa por dentro da cabeça, a capacidade do que a outra tem que fazer com a outra. Porque para mim ele era um bom homem, bom marido, bom pai até então. E as pessoas falam muito isso, né? Nossa, fulano, nossa, não acredito que fulano Sim. fez isso. E ainda até falo pro meu marido, olha, se um dia eu me separar e você fizer essa cachorrada, eu te pego. Porque quem vê cara não vê coração mesmo, né? Não vê o que a outra pessoa é capaz de fazer só para prejudicar uma pessoa. Cachorrada não, né? Crime. Crime. E você sabe por que eles se separaram? Olha, foi quando a criança nasceu. Quando a menor nasceu, com um mês eles se separaram. Mas não sei se era porque minha irmã já não queria mais. Ele até tentou por várias vezes voltar com a minha irmã, mas ela não quis. Até que durante um tempo ele encontrou o rapaz e aí foi morar. Não demorou muito para ela casar de novo. Acho que no mesmo ano que ela se separou, que eles tentavam voltar, no finalzinho do ano, foi que ela encontrou um rapaz. Aí eles começaram a se conhecer. Aí em novembro, se eu não me engano, ela começou a morar com ele, normal. Então ele tentou voltar, ela não quis. E a criança ficou na guarda com ela. Isso. No E a entanto, relação deles como pai separados com a criança? Ele Nossa. como pai. Aí depois que ela se separou dele foi uma tortura. Ele fazia o quê? Porque ele começou a namorar, ainda uma amiga dela na época. Teve uma vez que eles foram lá pegar a criança e essa pessoa que ele estava com ele na época fez um escândalo lá na porta de casa para agredir minha irmã. Aí minha irmã estava com uma amiga, inclusive, que ajudou ela, mandou ela entrar para não arrumar problema. E no entanto, ela tem a madrasta também, né? Hoje ele casou, em 2014 ele casou, e a madrasta também, inclusive, foi lá na porta de casa. No começo, quando ele não tinha acontecido isso, ela foi lá fazer um escândalo também. Pulou no carro onde a minha irmã estava uma vez. Foi uma situação. Complicado, né? Porque parece que a relação deles foi ok, mas depois que separou, começou os problemas. Isso. E ele queria voltar, ela não queria. Não, ela não. Ela até tentou, mas acho que não era aquilo que ela queria realmente. Aí ela pegou e decidiu acabar de vez. E ambos seguiram a vida, né? Isso. E, assim, em que ano ela se separou, você sabe? Assim, O ano exato eu não sei. Na verdade, a criança tinha um mês. Provavelmente foi em 2012. Em 2012. E acho que foi depois de 3 anos que ela encontrou alguém, porque isso aconteceu depois que ela conheceu alguém. E foi em 2015 que isso aconteceu, né? No final de 2015. Então, no começo de 2015 que ela encontrou a tal pessoa, que inclusive também estava no processo, e aí encardeou esse terror todo. Então, assim, depois de 3 anos, ela arrumou um namorado. Foi depois de 3 anos. Que aí dá 2015, que é o ano da acusação. Isso, que a menina tinha 3 anos na época. A criança, minha sobrinha, tinha 3 anos na época. Como foi essa acusação? Partiu de onde? Como? Conta desse dia, desse momento. Se estava ali na família, deve ter sido, né? Sim. Na verdade, era o final de semana do pai, normal. O pai estava viajando e quem buscou a criança na escola, porque sempre buscava a criança na escola, foi a mãe dele. A mãe dele pegou a criança na sexta-feira e eu só não me recordo o dia que foi feito o boletim, que foi levado ela, que no entanto levaram ela para Pérola Baitos. Eu só não sei se foi no sábado. Eu não me lembro se foi no sábado ou na segunda. O boletim foi feito no sábado. No sábado à noite, né? Sábado. Foi feito no sábado. Aí, no entanto, Pérola Baitos, que foi quem fez o exame, né, da menor, pediu para chamar minha irmã e eles não chamaram. A sua irmã não ficou sabendo? Não ficou sabendo no dia que eles levaram. O Pérola Baitos pediu por 3 vezes para ligar, pediu o telefone da minha irmã e eles não entregaram e não ligaram. Minha irmã só foi ficar sabendo na segunda-feira à tarde, porque o conselho tutelar ligou para ela. Isso de sexta, e ela só ficou sabendo na segunda. Então, todo o negócio de abuso já estava rolando por parte da família do pai. Sua irmã, que era abusadora, não estava sendo informada. Não estava sendo informada. Ela recebeu a ligação do conselho tutelar e ela foi lá. Na segunda-feira. Eles pegaram a menina na sexta, a mãe, né, dele, a avó paterna,
E na segunda-feira era para eles terem devolvido a criança no domingo, não devolveu. Ela ligou, mandou mensagem perguntando onde estava, cadê a criança. Ele falou assim que estava com os problemas, se poderia devolver a criança na segunda de manhã. A minha irmã falou, tá bom, né? Daí levava ela para a escola normal. Chegou na segunda de manhã também, não devolveu. E minha irmã foi trabalhar e de tarde ela recebeu a ligação do Conselho Tutelar para ela ir até o Conselho Tutelar. Foi na onde ela foi informada que eles tinham abrido um BO de estupro de vulnerável. E como que sua irmã ficou com essa situação? Na época, minha patroa disse que ela ficou muito abalada, desmaiou, voltou, no entanto, ela estava trabalhando, pediu para a patroa dela deixar ela ir. A ex-patroa dela falou que ela ficou transtornada, desmaiou, chorou. A minha irmã ligou para minha mãe para ir lá. Minha mãe também saiu chorando, desesperada, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Chegando lá, eles gritavam para minha mãe, falando... olha o que sua filha fez, sua filha é um monstro. Inclusive, eles também falavam que a minha mãe fazia parte disso. Que a minha mãe era cúmplice de tudo isso, né? Aí foi desde então que começou o processo. Aí se iniciou o processo de estupro de vulnerável. Isso mesmo. No entanto, ela ficou acho que uns 6, 7 meses sem ver a criança na época. Depois a juíza liberou. Desde que começou o processo, a mãe e filha ficaram já afastadas. Ficaram afastadas, exatamente. Aí só foram deixar ela visitar a criança depois que teve as audiências de conciliações, né, para ver como é que estava, como é que é. Aí teve uma juíza que falou que ela tinha que pegar a criança, assim, a cada 15 dias e 2 vezes ou 1 vez na semana. Isso não me lembro direito. Ela conseguiu retomar a vida, apesar de tudo? Conseguiu trabalhar? A Camila, ela sempre foi muito forte, né? Desde quando isso é um processo de 2015. E até o dia dela ser presa, ela sempre teve a cabeça erguida, sempre trabalhou, sempre foi para a igreja, sempre viveu a vida dela normal. Contudo que muitas vezes ela chorava por conta da filha. Mas ela sempre esteve ali firme e forte, né? Do que ele exatamente acusou a sua irmã? Assim, a gente precisa saber, não com tantos detalhes, para não expor a sua sobrinha, né? Uhum. Mas é meio surreal. O que ele disse que sua irmã estava fazendo? No boletim de ocorrência estava escrito que ela estava mexendo, passando a mão. Acho que até o Éder consegue falar até melhor que eu, se ele quiser falar essa parte que ele leu. Mas, se eu não me engano, fala que ela estava passando a mão na menor e o padrasto olhava. Foi isso mesmo Isso que ele mesmo. disse? No boletim de ocorrência fala o seguinte, que a Camila, né, e a criança estavam na cama e enquanto a Camila mexia, né, na criança, o padrasto olhava. E de onde eles tiraram essa cena? Olha, a gente analisando o caso, dá para notar que foi trabalhada a história. Foi bastante trabalhada. Primeiro, a acusação, né, começou na sexta-feira. Tentaram fazer o boletim na sexta-feira, não conseguiram. Então fizeram no sábado. E desde o sábado já privaram a criança de ter qualquer tipo de contato com a mãe. A mãe só foi ter contato com a criança na segunda-feira, quando o Conselho Tutelar ligou para a Camila, e a Camila então foi lá para saber, né, as informações do que estava acontecendo. Antes disso, ela não sabia de nada. E outra coisa bastante estranha, a criança passou praticamente o dia todo na escola. O professor dela, os diretores com certeza iriam notar algum tipo de diferença se realmente tivesse acontecido alguma coisa com ela. Então, a nossa teoria, o que a gente acredita, que do momento em que ela foi tirada da escola, até a Camila saber da acusação, realmente pode ter acontecido alguma coisa. Mas, antes disso, a gente não acredita. Por quê? Porque o professor ele ia saber. Ele ia ver a criança agindo de uma forma diferente, e nada disso aconteceu. Tanto que os professores, né, e o diretor foi chamado no processo também, e eles falaram que eles não notaram nenhuma diferença Na aluna. Isso, na aluna. Durante aquele período todo. Nenhuma diferença. E logo após que ela casou, então a coisa não era só com ela. O padrasto Foi depois de 1 mês. já estava envolvido
Também, O segundo padrasto eles. estava envolvido, porém o processo só correu contra minha irmã. Seriam, então, segundo eles, 2 pedófilos. Sim, mas na verdade ali eles só correram para cima da minha irmã. O padrasto, no entanto, Eu ia perguntar isso, por que que o padrasto, nesse caso, se está ele no boletim como abusador, por que ele não respondeu? Na verdade, ele seria partícipe no máximo, porque no boletim fala que ele apenas observava. Ele não chegou a tocar na criança, segundo o boletim de ocorrência. Mas é uma dúvida pessoal. Eu portar foto de menor, por exemplo, não já é crime. Isso Eu observar também não seria? seria como partícipe. Ele estaria participando de um crime, né? Ou ele viu o crime acontecendo e não impediu. Aham. Mas não foi colocado nada contra ele. não. Nada. Entendi. Gente. E eles tiveram essa cena montada pela fala da criança. Pela fala da criança. A criança que relatou esse episódio. Diz eles que sim. A mamãe Que a criança fez que isso falou. e Isso. o vozinho ficou olhando. Uhum, sim. E teve a oitiva da criança? Sim, teve a oitiva da criança. O que é bem estranho também no processo é que o laudo psicológico. O laudo psicológico, a psicóloga conversou, né, com a criança, sem companhia dos responsáveis. E a psicóloga é bem clara, que não tem indícios de que a Camila teria abusado da criança. Então, o laudo, que seria o quê? O corpo de delito? Que fazem nesse caso? Laudo psicológico. Um psicólogo especializado na área, né? Analisou a situação, conversou com a criança e não notou nenhum tipo de agressão da Camila em relação à criança. Porque a criança, ela vai ficar ali meio irradiça para a Receosa pessoa, né? com a pessoa que fez isso, né? Não vai Fica. querer contato. E pelo contrário. No entanto, depois de um tempo, quando a minha irmã começou a pegar ela, ela falava que a avó que xingava, beliscava ela toda, mandava chutar a minha irmã. A avó paterna. A avó paterna. Então, você falou lá no começo que a avó paterna nunca gostou da sua irmã. Nunca gostei. Então, ela estava fazendo essa transferência de ódio pela criança? Pode ser que sim, mas na verdade o pai também sabe de tudo, né? O pai apoiou a mãe toda nisso aí daí que ela fez. Acho que foi um conjunto, né? Vocês já fizeram manifestação, pelo que eu Já fiquei fizemos. sabendo, né? De frente. Onde vocês se A gente manifestaram? fizemos no centro de Osasco, né, na estação, e de frente ao fórum. Aí a gente vai planejar agora de fazer em outros lugares, né, mais para frente, para ver se acontece mais alguma coisa. Vai passando pra gente essas coisas de manifestação, ó, vai me mandando, porque geralmente a gente fica acompanhando, né? Tá bom. Os casos que passam aqui, eu sempre reposto, vai ter isso, para o pessoal vai engajar, né? Então, Tá. o pessoal acaba acompanhando e eles ficam Sim. sentidos, eles pegam pra ele, né? Então, depois que aconteceu isso, né, até que eu nem sabia que tinha muitas mães que sofriam disso, e muitas mães que sofrem me seguem e já me ajudam com o caso da minha irmã. A gente acha que não tem, até que entra Não na tem. bolha que descobre que, Exatamente. nossa... Eu não sabia nem que era uma alienação parental. Eu não sabia o que era. Até vinha esse caso da minha irmã, né? Ô, doutor Éder, e a questão do laudo físico ali, para entender o que aconteceu? É corpo de delito que fizeram? Isso, fizeram o primeiro exame. Na verdade, fizeram 2 exames nela. E os 2 exames constataram que poderia ter existido realmente o abuso. Só que tem também um terceiro exame que foi juntado pela defesa, em que aponta que a menor de idade, que a criança, ela tinha uma doença em que ela ficava coçando as partes íntimas. E que poderia também ter acontecido isso, mas não necessariamente o abuso por parte da genitora. Então, houve ali mexeram ali... Isso, mas por conta que ela tinha vulvite, que é fungos, e ela já passava no ginecologista desde 2014. E vocês têm essas coisas do ginecologista? Ela tem. Ela parecia que ela ia anexaram? sentir tudo, que parecia que ela estava vendo que ia acontecer alguma coisa. Que a Camila tem um monte de laudo de ginecologista desde 2014.
Porque a criança já tinha... Já tinha vulvite, isso. Era fungos que, conforme ela coçava, machucava. E ela era tudo especial. Era shampoo especial, nada com cheiro, tinha creme. Era tudo especial. Tem até a receita lá. Então, assim, tudo que passava nela com cheiro, ela se coçava. No entanto, ela se coçava o corpo inteiro, não era só as partes íntimas. Era como se fosse uma dermatite, mas uma dermatite geral. E eles sabiam disso. Eles sabiam que não podia passar nada que tivesse cheiro, que era tudo especial. Sabonete, shampoo, creme, tudo de outra marca, sem cheiro, sem cheiro. Neutro. Neutro, isso. E essa avó não contou como que ela desconfiou disso? De onde ela tirou isso? Ela parou ali e foi olhar? Nem sei. Disse que tinha uma calcinha com sangue, no entanto, parece que essa calcinha nunca apareceu. Não tem a calcinha? Tem. Na verdade, ficou disponível, né, a calcinha. Posteriormente, inclusive, a defesa também pediu uma nova perícia da calcinha, mas não foi possível. Também mais um erro também no processo. Uma coisa bem... voltando, né, ao que eu já tinha falado sobre o laudo psicológico, tem uma diferença quando a criança ela fala com a psicóloga e quando a criança ela fala na presença do pai e da avó. Na presença do pai e da avó, ela dá a entender que a mãe realmente abusava dela. Já sozinha com a psicóloga, não. Ela demonstrava o afeto que ela tinha com a mãe. Inclusive, a própria psicóloga recomendou que a criança voltasse ao convívio com a mãe. Então, assim, eu não vejo como uma psicóloga em que ela nota que a criança foi realmente abusada e ela teria recomendado o retorno do Para o convívio com a mãe. abusador? Não tem nenhum tipo de nexo. E a criança, nessa época, a sua sobrinha tinha 3 anos, né? 3 anos. Tinha 3 anos. Muito pequenininha. Sim. No entanto, ela não foi ouvida, não prepararam ela para ouvir a primeira vez. Só simplesmente colocaram ela lá na delegacia e mandaram ela depor. E na presença do pai. Do pai e da avó. Não tinha uma psicóloga, não tinha a parte materna, não tinha Ministério nada. Público, nada. Nada. E no decorrer do processo surgiu o áudio. O áudio em que a defesa juntou, né? Na época a defesa juntou. Em que a criança falava diretamente que a mãe, né, não tinha abusado dela. Quem tinha falado para ela se referir dessa forma seria o pai com a avó. Aí foi pedido em juízo, né, a perícia do áudio, só que o juízo simplesmente ignorou. Que tudo que é a favor da minha irmã, eles ignoravam, então. Tudo que vai a favor do pai, aí eles aceitavam. Sendo que tinha muita coisa lá que não tinha lógica. Até, às vezes, os depoimentos, tem algumas partes lá que eles mesmos se confundiam. Tem uma parte do depoimento que ele fala que a minha irmã está segurando uma barata e batendo na bunda dela, da criança, e fazendo. É umas coisas muito estranhas. Que negócio é esse com barata? Tem uma parte que ele fala, num dos lugares lá, que ela segura uma barata, bate no bumbum da criança e faz as coisas. Como que segura uma barata? É a própria criança, né, que fala que a mãe, quando ela ia mexer nas partes íntimas dela, ela falava, mexer uma barata. E se a gente for levar em consideração todas as falas da criança, para uma criança de 3 anos, a criança ela sabia muitas, como é que fala? Muitos adjetivos em relação à parte íntima. Então estava claro que alguém estava falando para ela dizer aquelas coisas. Uma criança de 3 anos não sabe tantos apelidos para a parte íntima. Gente, é surreal isso, né? É surreal porque envolve uma criança, né? Envolve uma criança. E usar a criança para ferir ali a mãe, gente... Na verdade, ele deixou bem claro quando ele abriu o processo, essa patroa da minha irmã que estava com ela no dia, que ligaram para ela, a patroa dela ligou para ele, pedindo para ele tirar a acusação, porque ele sabia que a Camila não fez isso, sabia a mãe maravilhosa que ela era. Só que ele disse assim que ele não ia tirar, que ele queria ver ela na cadeia e queria ver ela morta. Ele disse isso? Disse que na cabeça dele, né, antigamente, quando acontecia isso, eles matavam, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Mas ele sempre falou que queria ver minha irmã morta. E, Éder,
Me explica sobre isso. No caso, a sua irmã foi inocentada 2 vezes, na primeira e na segunda instância, e aí foi na terceira que ela foi condenada. Na verdade, foi o Ministério Público que recomendou a absolvição dela, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. O que o Ministério Público falou diretamente: olha, as provas estão desconexas. Existem sinais de abuso, mas não necessariamente dizer que foi a mãe. Tanto em primeira e em segunda instância. Tá, o processo foi para terceira instância, mas terceira instância já é mais discussão processual, então não cabe aqui citar. Mas em primeira e segunda instância, em que o mérito realmente daquilo que estava sendo discutido foi analisado, até a opinião do Ministério Público foi desconsiderada. O Ministério Público de São Paulo é um órgão que ele é reconhecido não só aqui em São Paulo, mas em todo o território nacional. E quando o Ministério Público ele recomenda a absolvição da pessoa, no mínimo a juíza tem que levar em consideração. Só que não, é como se não tivesse existido. Muito estranho, né? E foi uma pena de quantos anos de reclusão para 12 anos. 12 anos. Essa decisão saiu quando? Ela saiu, foi no mês de... Foi em 2020, saiu a condenação. Não, saiu a condenação em 2020, só que transitou em julgado Em agosto? agora esse ano, foi em agosto. Foi em agosto. Então, assim, ele denunciou em 2015. Os primeiros 7, 8 meses ela ficou sem contato com a filha, que foi ali, basicamente, vamos botar o ano em 2016. Sim. E os outros anos, com quem ficou a criança? Com ele. Com ele. Ficou na visita. Sempre ficou com ele. A minha irmã começou a pegar a criança a cada 15 dias e na semana também, que a juíza tinha liberado, a juíza que liberou falou que ele estava fazendo uma alienação parental por conta de ciúmes, que isso poderia voltar contra ele na época. E ela que liberou as visitas para minha irmã. E a criança com a suposta abusadora dela no final de semana, como ficava? Não sei, é isso que a gente também não consegue entender. Como que era a relação das duas como mãe e filha nesse período? Maravilhosa. Não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Ela chegava, sempre esperava a mãe dela chegar do serviço. Ela não ficava nem lá fora, ela sempre ficava na cama da mãe dela lá esperando ela chegar. E quando a mãe dela chegava, que a mãe dela ligava por videochamada, ela ia correndo lá esperar a mãe dela. Tem vídeos, tem fotos, tem tudo. Era 2015, ela foi presa em 2020, então ela já tinha Ela uns foi 8... presa desse ano, 2023, dia 20 de outubro. A condenação saiu em 2020. Isso. E nesse período a criança foi crescendo, né? Foi crescendo, exatamente. E continuou o convívio com a mãe. Normal, até 2020. Quando chegou em 2020, ele proibiu as visitas. Porque saiu a condenação e ele proibiu as visitas. Ela tinha 8 anos. Sim. Tá. Só para deixar claro, estava correndo em justiça 2 processos, que é o da guarda, que era na vara de família, e o criminal. Quem estava determinando, né, que a Camila voltasse a ver a criança era a vara da família. Porque a vara da família entendia que realmente, até pelos laudos, os laudos psicológicos que foram juntados no processo criminal eram do processo na vara de família. E na decisão a juíza fala que realmente o juiz não tinha pedido um laudo psicológico, juízo criminal. Os laudos que estavam no processo eram os laudos da vara de família. E esse laudo, tranquilo em relação à sua irmã? Tranquilo. Não saiu nada? Na verdade, acho que eles nem aceitaram, né? Eles não viram o laudo. O próprio assistente de acusação que juntou o laudo psicológico. Ela tá com 11 anos agora, né? Tá com 11 anos. E elas se despediram? Elas tiveram essa coisa de... Em primeiro momento que ele separou, não. Depois que ele pagava uma psicóloga, a psicóloga entrou em contato com a minha irmã para tentar ajudar, porque eu não sei se a menina relatava alguma coisa para a psicóloga. E aí a psicóloga conversou com ele falando que ele teria que deixar ela se despedir da mãe, que não era justo ele tirar da mãe ser ao menos uma explicação, ser ao menos uma despedida. E aí, do nada, ele pegou e falou para minha mãe que ia marcar no shopping para minha irmã se despedir.
No entanto, estava minha mãe, a minha irmã, a criança. Ele deixou um pouquinho e foi lá para não sei na onde. E a advogada, que na época era advogada da vara da família, né? Que já era outra pessoa. Aí elas se despediram, ficaram um pouquinho lá, tudo isso no shopping. E aí ela foi embora, veio para casa e depois de algum tempo ainda, não sei o que deu na cabeça dele, do ano passado, acho que março do ano passado, tem até o vídeo, ele disse que ele levaria a menor na minha mãe para minha irmã ver, porque ela estava sentindo falta. Daí ele deixou ela lá 2 horas, mesmo ele não querendo, mesmo basicamente que ele, acho que, se eu não me engano, ele recorreu para não ter mais visitas, não foi? Isso. Foi isso que a doutora Denise disse. Não é que ele poderia suspender as visitas depois da condenação, mas ele recorreu para que, se houvesse condenação, ele tiraria as visitas da minha irmã. E mesmo com isso, ele ainda levou a menina lá o ano passado. Começo do ano passado para minha irmã ver. Porque provavelmente, se a psicóloga falou, ela precisa ver a mãe. Poxa, gente, eu vou falar para vocês. A minha psicanalista, ela sabe de coisas de mim que ninguém sabe. É a hora que a gente se abre. Sim. Ela sabe de coisas de mim que meu marido não sabe, que só Deus sabe e ela sabe. Então, se de repente a psicóloga falou, é porque a criança relatou algo para ela. Sim, no né? entanto, as psicólogas, quando começava a conversar com a menor, eu não sei como elas conseguiram o telefone da minha irmã e queria ajudar. A psicóloga, até acho que teve algumas professoras da escola de onde ela estudava, até ele tirar, também procurava a minha irmã para ajudar, mas aí ele tirava. Então, algo está sendo dito. Sim. Porque se realmente a sua sobrinha chegar na frente de uma psicóloga e falar minha mãe me abusava, nenhuma psicóloga no mundo... Não ia. E olha, eu falo isso que eu estou estudando. Tá? Vai recomendar que a vítima volte para o abusador. Não vai, não tem como fazer isso. É antiético da nossa parte como profissional Não tem de nem saúde como, mental. né? Não tem nem lógica, acho. Entendeu? Né? Você chega pra mim, como meu paciente fala, eu fui abusada pelo meu pai, pela minha mãe. Ah, vai lá na sua mãe. Não, a gente não pode fazer isso. Pedir que a vítima volte para o abusador. É bem estranho esse pedido da psicóloga, né? Sim, muito estranho. E até desde março do ano passado, março, maio, a gente não tem mais contato com a menina. Até tive uma gravidez de risco, pedi para ele deixar eu ver. Depois que o meu bebê nasceu, pedi para deixar eu ver, mas ele não deixa. Então, mas vocês são da família materna. Mas vocês não têm nada a ver com isso? Ela não tem contato com a família materna? Não, ele fala que a minha mãe participou também. Ele fala que a minha mãe é cúmplice, que minha mãe sabia. E você e sua bebê? Vocês não estão sem contato com a sua sobrinha? Não tem. E não tá correndo isso na vara da família? Tá, a pra gente ver? já tem uma advogada já É para outro isso. processo. Que são 2 processos diferentes, que eles são do criminal, né? Ele e o doutor Gustavo. Aham. E tem a doutora Denise também. Que tá na parte, Na da parte da família família, para ver isso. essa convivência. Isso. Porque é preocupante, seria importante que vocês estivessem ali, Sim. né? Uhum. Exatamente. Por que ele não quer deixar? Não sei. Será que a criança vai falar? Então, provavelmente deve ser isso que ele tem medo. Eu não sei nem se ela sabe que a minha irmã tá presa, porque ela sempre falava que se acontecesse alguma coisa com a minha irmã, ela ia falar tudo, que ela já estava cansada. Tinha algumas épocas que ela ia lá em casa, ela falava, né? Que ela estava cansada, que ela não aguentava mais. A minha irmã, ainda que nem no áudio que ela fala que não foi a mãe, foi a avó, mas que o pai manda falar que foi a mãe, ela ainda fala, minha irmã fala para ela, calma, a gente vai conseguir sair dessa, vai ficar tudo bem. Eu vou colocar o áudio pro pessoal ouvir. Sim, é que muita gente não conhece o áudio, né? Eu vou colocar o áudio aí para vocês escutarem. Como que é o negócio? O que aconteceu? Você não me machucou. É vovó. É que o papai mandou eu falar. Mandou você falar o quê? O papai que me machucou, mas foi a vovó. E a vovó tava onde na hora que você tava falando? Na outra sala. E eu vi tudo. Se você não falasse que não falasse que tinha sido eu, o que ia acontecer com você? E eu dormi aqui. Ia morar aqui. Não, mas a mamãe vai continuar machucando. A mamãe não te machucou? Eu nunca vou te machucar. Né? Não tem problema, não. Onde que sua irmã tá? Tremembé. Lá em Tremembé. Isso. Vocês estão visitando ela? Ainda não, que a gente ainda não conseguiu fazer a carteirinha. Provavelmente acho que eu vou saber se deu certo só na terça-feira, que eu mandei meus documentos para lá. Quantos meses mesmo que ela tá lá? Vai fazer 1 mês amanhã. Um Dia mês. 20. Ah, tá muito recente. Muito recente. Acho que vocês não foram lá ainda. Isso. Vocês não têm nenhum contato pra saber como que ela tá? Não, teve um advogado que já foi lá, né?
a Débora, né, que na época que aconteceu tudo isso lá na vara da família, que a juíza acusou ele de alienação parental, ela estava lá junto com outra advogada. Ela ouviu a juíza falando que ele estava fazendo isso. Ela já foi lá ver ela, tem uma outra advogada também que é de lá, que está ajudando a gente, vai lá quando a gente precisa, até eu e minha mãe conseguir ir. Porque ela era réu primário, certo? Isso. Nunca teve contato com prisão, com polícia, Não. nada. No entanto, Então deve ser um... Gente, eu tô aqui hoje, abusei meu filho, tô presa. Gente, né, com pessoas... E lá tem um pessoal meio Sim, sinistrinho, né? Imagina como que ela deve estar lá, né? não, mas os advogados dizem que, graças a Deus, ela está bem, né? Na medida do possível, não é fácil, mas ela disse, a gente mandou um recado para ela, falou que é para ela ficar firme lá, que a gente vai lutar aqui, né? Porque até mesmo o genitor queria ver ela morta, mas graças a Deus ela está lá bem e vai ficar lá até a gente tirar ela de lá. Acho que vocês acreditam que vai dar tudo certo? Vai. Você acha que a gente consegue reverter esse caso? Olha, a gente tem bastante... A gente está acreditando bastante que sim. Porque tem bastante irregularidade no processo. E a gente vai tentar a anulação desse processo. Vai tentar anulação. A gente pediu um novo laudo, né, psicológico. Já está pronto o laudo. E também a gente pediu para transcrever o áudio, né? Que a menor fala que não foi a mãe. Levar em consideração, né? Sim, Comparando com outros vídeos dela mesma, para ter certeza que a voz dela mesma a voz. Para que o juiz, né, o juiz que vai julgar, ele veja, não, realmente aconteceu alguma coisa errada nesse processo. E toda decisão de um juiz tem que ser fundamentada. O juiz não pode simplesmente falar, olha, eu decido isso e não fundamentar. Na questão do áudio, além de não fundamentar, a juíza, né, ela simplesmente ignorou. O que é chato demais, né? Para não dizer outra palavra. Porque o juiz, ele serve ao Estado. E assim, a criança falou que a mãe abusou. Ok, foi levado em consideração. Isso mesmo. Aí depois a criança falou, não, foi o papai que mandou. Isso não foi levado em consideração. Então, mas é a mesma pessoa falando. É a mesma pessoa. Dois Então, pesos, duas medidas. Né? Sim. Na decisão da juíza, ela fala que a palavra, né, da vítima ela se sobrepõe às outras provas. Se a palavra da vítima se sobrepõe às outras provas, por que então não mandaram periciar o áudio? Porque é a própria vítima que está falando. E simplesmente Simplesmente Fingiram que não tinha nada ali, vamos condenar essa daí, pronto. Assim, na época em que foi juntado, né, o áudio no processo, a assistente de acusação e o Ministério Público foram contra. Até aí normal. Quem está acusando vai ser contra mesmo, porque tá indicando o outro culpado. Só que eles serem contra, tudo bem. Agora, a juíza ela tem que se manifestar. A juíza que está lá com imparcialidade, ela vai falar, não, o áudio ele não tem que ser juntado. Se ela negar que o áudio seja juntado, ela tinha que fundamentar. Ou ela tinha que determinar a perícia. Nenhuma das duas coisas ela fez. Mas assim, fiquei com uma dúvida. Quem é o denunciante da sua irmã? O a avó paterna ou é o ex? De início é a avó paterna. Ele só foi junto com ela, porque, na verdade, o que eu descobri que ela já fez isso com o pai deles, quando eles eram menor. Já fez alguma coisa desse tipo para separar. No entanto, ele só foi ter conhecimento com o pai só depois de grandinho, de mais velho. Mas foi a avó paterna que fez a denúncia. No entanto, ele estava viajando. Ele não estava Pelo nem que eu lá. sei, ele estava viajando, que era o que ele falava, né? Então, ele não estava lá. Então, quem garante que também ela não machucou a criança? Então, que nem peraí. a criança fala no áudio. Então, peraí. A avó paterna já tem um histórico de ter alienado os próprios filhos já tem um contra o histórico. ex. Sim, já tem histórico. No entanto, a minha irmã também falava, só que eu nunca entendi o que era. Né? E acabou que eu fiquei sabendo por altos que ela já tinha feito isso com o próprio pai das crianças dela. E aí, o ex da sua irmã soube depois que encontrou com o pai, depois de um tempo que ele... Depois de um tempo, isso. Eu não sei se eles souberam da verdade o que aconteceu, mas quando eles começaram a ficar mais grandinhos, parece que eles foram lá de atrás do pai e ficou tudo bem. Tô entendendo. Vocês estão entendendo?
Tá todo mundo entendendo. E essa juíza aí, me conta se ela tiver cometido um erro. Ou se ela foi, sei lá, direcionada a cometer um erro por alguém. O que pode acontecer nesse caso? Olha, eu como atuante, né, no direito, eu quero acreditar que foi um erro. Realmente foi um erro, ela tomou essas decisões, né? Porque ela entendeu desse jeito, por mais estranho que seja. Mas os erros são muito, muito notórios. É bem estranho. Eu, como profissional do direito, é bem estranho. Lendo o processo, não pode simplesmente ignorar uma prova tão importante, em que mudaria os rumos do processo. Uhum. E para você, Priscila, qual é o sentimento hoje da sua família? Acho que é indignação, né? Porque com tanta coisa lá, como que a minha irmã tá presa? Hoje eu tô mais forte, minha mãe tá mais forte. Nas primeiras semanas a gente chorava muito. Porque, inclusive, o genitor, a mãe dele e a madrasta, eles ficam olhando os status das movimentações que a gente está fazendo do Instagram. Como eu tive que abrir meu Instagram para pedir ajuda, porque o meu Instagram era privado. Então eu tive que abrir para pedir ajuda, né? E os amigos dela também, na mesma hora que eu pedi para eles me ajudarem, graças a Deus, todos se propôs a me ajudar. Porque o último advogado, antes deles entrar, antes do Dr. Éder entrar, ele falou que minha irmã tinha que cumprir a pena de 4 anos, pelo menos, para depois ele fazer alguma coisa. Só que por isso que eu fui de atrás dos amigos dela pedir ajuda. E a madrasta da criança, que na época também estava junto, que é a madrasta, o pai e a avó, ela fica fuçando, ela olha. Teve uma postagem que eu postei, acho que ontem de ontem, que ela até curtiu. É que não deu para mim tirar print, que senão eu ia tirar print e depois eu ia colocar lá. Mas eles estão olhando tudo. Estão olhando, debochando. Devem estar assistindo. Com certeza, né? Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like. Não, eu espero mesmo, porque acho que isso não é um pai, né? Que nem eu já falei, um pai, ele tá ali para proteger o filho, e ele não protegeu ela em nenhum momento, pelo contrário. Ele usou ela para atingir a minha irmã, por quê? Por causa de egoísmo. Ele não aceitava o fim, só que na época ele já estava com a madrasta atual da minha sobrinha. Porque ele começou um relacionamento em 2014, por que a minha irmã não pode ter outro relacionamento? Entendeu? Então, assim, eu hoje vou procurar a justiça, que a justiça seja feita, ela vai sair de lá, eu tenho certeza que ela vai sair de lá e eles vão ter que pagar por isso. Ele, se for preciso, a juíza pagar, a mãe dele, todo mundo, porque eles foram fazer uma vez, quando saiu a condenação, inclusive, eles foram fazer uma vez, um escândalo lá na porta de casa. Que na hora que eles foram pegar a criança, acho que a minha sobrinha queria ficar um pouquinho a mais e ela pediu para minha mãe pedir para ele. Só que minha mãe sabia que ele não ia deixar, entendeu? Que era 7 horas que ele tinha que buscar, 6:55 ele estava lá para começar, né? Aí, no entanto, a minha mãe foi pedir para ele deixar ela só mais 5 minutinhos, só para ela se despedir da mãe, para ela poder ir embora. E ele começou que não, começou a gritar lá e a criança começou a chorar. Ele, na hora que ele pegou ela, ele rasgou a calça dela. Ele puxou. E aí começou... Ele não, porque eu vou falar que ele é um bunda mole. Porque na hora que começou a madrasta gritar falando que minha irmã tinha estrupado a criança para a rua inteira escutar, o irmão chegou falando também, eu xingava ele, falava, você é tão bunda mole que você não tem nem coragem de falar isso na minha cara, porque você sabe que quem machucou ela foi sua mãe. E eu falava umas par para ele e ele sempre de cabeça baixa. Ele nunca teve a coragem de olhar e enfrentar. Por quê? Porque ele vai pela onda da mãe. E é difícil, naquele dia foi difícil. Todo mundo gritando, xingando, um bololô danado. Só que os vizinhos lá, o povo da rua, todo mundo sabe da história. Todo mundo, inclusive, teve alguns vizinhos que queriam até ir para cima dele. A gente que falou, não, pelo amor de Deus. Virou uma coisa na sua família. Ele ia lá para afrontar. Desde quando ele se separou, ele só levava as mulheres lá. Quando só ficava com as mulheres, ia lá com as mulheres na porta, porque eu acho que não tem necessidade, a partir do momento que você se separa, no começo, não tem necessidade de você ir lá com a pessoa para poder fazer um escândalo, para poder afrontar a outra, porque era isso que ele fazia. Ele namorava, ia lá com a namorada, ele não sei o que ele falava para as mulheres, né? Que tem mulher que é cega, igual essa madrasta é cega. Elas iam afrontar a pessoa sem menos saber da história.
Entendeu? Porque, assim, é fácil você saber o que ele está falando, mas você já foi procurar a verdade para saber o que acontece dos dois lados? Não. Aí elas iam lá, arrumava confusão. A madrasta, quando ele começou a namorar a madrasta se jogou no carro onde minha irmã estava e começou a bater no carro. Então, acho que é muito feio isso para uma mulher que não sabe da história, que não é mãe, porque ela não é mãe, né? Aceitar toda essa cachorrada que ele fez. Né? E é isso. E assim, é muito do nada. Nunca houve nenhum sinal de abuso, nenhuma fala da menina, nada. Aí do nada, amanhã, amanheci, de ovo virado, vou denunciar de abuso. E não chamar, fulana, tá estranho aqui, vamos ver o que é aqui, vamos junto, então, né? Exatamente. Ou seja, foi feita pelas costas. Foi feita pelas costas. Então, quer dizer, estava lá, mas e daí? Foi a minha irmã? Porque até então, na escolinha, como o doutor Éder disse, a gente foi falar com a escolinha na época, ela disse que não tinha nada de errado. Não tinha calcinha, não tinha nada. Estava tudo bem, que eles trocavam, como ela era pequenininha, eles trocavam. Não tinha nada. Nada. Aí foi a avó pegar e o quê? Aí a avó pegou, a minha irmã estropou a criança. Você acredita? Eu acredito que foi a avó, né? Que foi esse período que ela ficou com a avó, o pai estava viajando... E a avó já é alienante, usou isso. Exatamente. E ele sabe, porque a criança, ela disse que no áudio ela fala que o papai que mandou, porque o genitor da criança sabia que tinha sido a mãe. Só que ele pegou pra coisar a minha irmã, como ele já estava com raiva, ele jogou pra cima da Camila. E no áudio é engraçado que eu acho que sua irmã pega o celular correndo, né? Como é? Foi, daí ela pergunta de novo. Foi entendeu? a vovó. Que ela já tinha falado. Só que daí ela pergunta de novo para ter certeza. Como é, tipo, disfarçando. Foi a vovó que ela fala no áudio, né? Foi a vovó que fez, mas o papai mandou dizer que foi você. Isso, porque na cabeça dela, ele embaralhou. No áudio ela fala, porque o papai disse que se eu falasse que fosse você, eu ia voltar a morar com você. E se eu falasse que foi a vovó, eu ia continuar morando com ele. Então ele trocou. Trocou. As informações. Isso mesmo. Meu Deus. E não foi ouvido nenhum psicólogo no processo criminal. Essas que estão pedindo para que ela visite a mãe não estão sendo ouvidas. Era importante, né? Não, mas é que nem eu te falo, tudo que é a favor da minha irmã foi negado. Mesmo com a juíza falando, mesmo com um monte de coisa ali, tudo foi negado. E quando é a favor ao pai, eles aceitam. O que é a favor ao pai ali? Só o depoimento da menina, com eles perto? Óbvio que ela vai falar, porque eles estão ali, ela vai ficar coagida. Violência institucional. Exatamente. Entendeu? É. E tá sendo mais comum do que a gente imagina. Muito comum, muito comum. Eu não sabia que o judiciário era assim. Agora tá trazendo essa realidade para mim, que eu tô vendo alguns casos que estão no judiciário que podre, são né? Podre, assim, totalmente a favor do pai, patriarcado mesmo, né? Um patriarcado exatamente. Mesmo, onde qualquer coisa que a mulher fala é duvidoso. Né? Mas se é o pai falando... Tá certo, foi mesmo, é o que o pai falou. E existem mais casos. Muito mais, nossa. Você trabalha nessa área, você sabe, né? Esse é só um caso. Tem vários, né? Tem vários. Até falei pra ele, se alguma mulher que tá com você quiser falar, já faz a ponte, né? Se você quer falar, já mande aí o e-mail, vem aqui conversar com a gente. Eu fiquei com uma dúvida, tendo o laudo pericial ali, tendo o áudio da criança dizendo que não foi, não tem... O que essa juíza usou de embasamento para condenar? Ela fala? Ela justifica? Então, como eu falei sobre o áudio, ela não fala nada. Ela não ignorou, simplesmente não aconteceu. O laudo psicológico, ela cita, inclusive na sentença, que não foi ouvido nenhum psicólogo pelo juízo criminal, e o que ela leva em consideração a palavra da vítima. Na sentença dela fala que a palavra da vítima se sobrepõe às outras provas. Foi isso que ela usou para condenar sua irmã. Diretamente foi isso. Aí o que a gente pergunta, então, se a palavra da vítima ela se sobrepõe, então por que não foi periciado o áudio? Que a própria vítima falou. Ela falou aquele áudio quando estava com a sua irmã, né? Isso, deve ser porque estava com a minha irmã, então por isso que ela não aceitou, né? Agora, o que aconteceu com essa juíza, é isso que a gente quer saber. Inclusive, que nem ele disse que ela fala que, acho que do psicólogo, que é como se a gente tivesse pagado o psicólogo.
Por isso que eu acho que ela não aceitou. Só que o psicólogo é da vara da família, é forense. Não foi a gente que pagou, é deles. Eles que colocam que a Camila e a menor tinha um laço afetivo, não é? E Entendeu? o juízo criminal tinha que ter determinado o laudo psicológico pelo psicólogo do juízo. Mas a criança hoje tá com 11 anos. 11 anos, isso. Daqui a pouco é 12, 13, ela vai virar uma adulta. Uhum. E ela vai lembrar. Vai lembrar, exatamente. Fora os prejuízos emocionais que tá tendo essa criança. Tirar o convívio com a mãe, não sabe o que tá acontecendo com ela lá, o convívio com vocês. É isso que a gente fica preocupado, porque como a madrasta tá fuçando, e ela, inclusive, além de fuçar, ela era bloqueada. Ela abriu, né, e ficou lá postando as coisas, né, que me mandaram. Ainda pedi para ninguém ver, que era isso que ela queria. E a gente não sabe se ela sabe. A gente não sabe nem se ela não sabe se ela sabe, não sabe como chegou, se ela sabe como que chegou, porque teve uma época que ele falava que ela não podia ficar com a mãe porque a mãe ia ser presa. E assim, é que nem eu queria ajuda de um conselho tutelar para ir ver, para chamar ela, para conversar com ela só, porque se ela ficar com eles, ela vai falar o que eles querem. Que é isso que eles querem. Se falar sozinha, tudo bem, chama sozinha. Se for para falar que a minha irmã fez, então ela vai estar sozinha. Se for para falar que não fez, então vai estar sozinha. Mas desde que eles não estejam ali perto. Porque enquanto ele estiver perto dela, com ela fazendo depoimento, ela sempre vai olhar para eles, vai ver que eles estão ali e vai falar o que eles querem. E não teve nenhuma oitiva dela sem ninguém ao lado, sem a parte do pai. Não. Porque tinha que estar com o representante, né? Ela tinha que estar com o representante. Naquela época, o representante era o pai. Porque não colocou um psicólogo como representante, uma assistente social, alguém que trabalhava no conselho tutelar, conversasse com ela. Agora, o pai vai ficar lá, óbvio que ela vai falar o que ele quer. É muito estranho, porque se ele estiver fazendo alienação parental, ele não tem que estar ali. Não tem isso. Aí do outro lado, não, mas a família materna é abusadora. Então, realmente, tira todos os lados. Tira todos os lados. A criança, ela só falou sozinha, né, com o psicólogo na vara da família. Que a vara da família pediu, né, o psicólogo. Aí ela falou sozinha com o psicólogo. E na vara da família, o psicólogo, ele fala, né, que não... A psicóloga, que é uma psicóloga, ela fala que ela não constatou nenhum tipo de abuso da mãe em relação à filha. Ela deve ter falado, né, que sente falta, alguma coisa assim. Sim. Inclusive, a psicóloga também fala da ligação que a menor tinha com a mãe. Eu fico com muita dó da criança. A sua irmã também, né, por estar lá numa situação dessa, né, que é nova para ela, injusta, né? Mas principalmente da criança, gente. Né? Que os maiores se resolvessem as partes, né, são adultos, mas a criança, né, tá passando por isso. E esse tempo perdido não volta, né? Não volta. Não volta. Eu espero que Deus, assim, lá com sua infinita bondade, de verdade e justiça, traga a justiça de fato. A justiça, o que é justo, o que é verdade. E prevaleça na vida de vocês, na família de vocês, né? Que deve estar agora fragilizada, né? Assim, não, é que nem eu falo, não é fácil. Mas, assim, talvez são 8 anos nisso, né? Se ela não tivesse sido presa, talvez ela ia continuar a vida inteira respondendo por um processo que ela não fez. Então, por mais que seja doloroso, era preciso ela estar lá. Porque agora é a oportunidade de a gente realmente rever o processo, saber o que houve e realmente fazer com que eles paguem pelo que eles fizeram, né? É doloroso, mas se ela não tivesse lá, ela não ia ter a oportunidade de lá na frente ela poder ter a filha de volta. Entendeu? Ela ia ficar respondendo uma coisa no qual ela nunca fez. Então, é difícil, mas a gente vai lutar. Eu vou lutar com os amigos dela, os advogados, até conseguir tirar ela de lá. E que processo, né? Porque a pessoa tá lá, trabalhando com a vida, já casou novamente, de repente, só a acusação já é... Como assim? Tô abusando minha filha. Como assim? Tenho que passar todo o perrengue, todo o processo, toda a burocracia que é enfrentar um processo. Isso fica na ficha dela, né? E aí vai presa. O que parece também é que a Camila, ela foi julgada não pelas provas que tinham, mas necessariamente pela gravidade da acusação.
Olha, essa acusação é bem grave, mas vamos condenar então. Vamos deixar as provas de lado, né? Vamos deixar o Ministério Público de lado e vamos condenar. É melhor resolver assim, colocar uma inocente lá dentro do que, né? Sim. Tô entendendo. É muito difícil. Apesar de que a relação dela não foi meio conturbada, né, com o ex, como você falou, porque essa é muita abordagem que a gente traz aqui. Porque geralmente há uma linha do tempo, né, da mulher e o cara, a agonia. Não, acho que a vida deles foi normal. Óbvio que casais têm brigas, mas nada grave, assim, ao ponto de um agredir o outro, de xingar o outro. Foi uma Mas coisa entra a coisa comum. do ciúme, da posse, né? Isso. E no processo tá, que ele tinha ciúmes. E tudo começou realmente depois que ela encontrou alguém. E ele já tinha alguém. Ele já tinha madrasta, né? Que hoje é madrasta. Ele ainda está com ela, né? Mas é a vida, né? Vocês têm mais alguma colocação para falar, alguma coisa? Acho que não. Eu vou pedir para você ir atualizando a gente toda vez que se for uma passeata, alguma coisa que vocês precisarem, para marcando, você que está acompanhando, vai acompanhando nosso Instagram, que aí eu vou repostando o caso de vocês. Estou deixando também o Instagram deles na tela, tanto o seu, Priscila, para quem quiser acompanhar, quanto o seu, para quem quiser contatar seus serviços, né, como advogado e tudo mais, a gente vai se ajudando. Quero agradecer vocês por confiar aqui no meu trabalho e trazer esse caso para expor aqui, né, eu entendo a seriedade, a cautela que a gente tem que ter, então muito obrigada por virem aqui, virem de longe para vir aqui falar, né, eu espero que ajude de alguma forma. Sim. Vocês aí de casa, eu espero muito, como eu falei no começo, conto muito com vocês, né, para fazer com que isso dê certo, né, compartilhando, deixando seu like, mandando para o máximo de pessoas possíveis, né? Mandando para advogado, para amigo, pessoal da região, para que todo mundo tenha conhecimento do que está acontecendo, trazendo visibilidade. Infelizmente, a gente tem que apelar hoje para a internet, né? Sim, exatamente. Porque a justiça está lenta demais. Aí, para dar uma decisão, para interferir, é um ano, um negócio, e a pessoa está presa. Exatamente. A pessoa está presa, convivendo sabe lá com quem lá dentro, entendeu? É tempo de vida que tá indo embora. Sim. E a criança tá lá, ninguém sabe. E aí, vamos resolver? Vamos pedir... Tem como pedir pressa, assim, nesse negócio? Somente através da visibilidade mesmo. Na internet. Na Por internet. favor, compartilhe esse... É sério, gente, conto muito com vocês pra isso, tá? Agradecer vocês, agradecer você que ficou aí até o final com a gente. Não deixe de nos acompanhar, toda semana a gente está por aqui trazendo um caso novo. Né? Às vezes a gente traz uns casos mais engraçados, às vezes a gente traz uns casos assim mais sérios, que realmente precisa do nosso apoio e colaboração. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Priscila. Obrigada, doutor. Obrigada. Dê tchau pro pessoal. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, pessoal. Agradeço, peço a ajuda de vocês, que vocês me ajudem a compartilhar para chegar no Ministério Público, no Conselho Tutelar. E é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.